Bom dia aos brasileiros, boa tarde aos amigos portugueses, nossos queridos do Além-Mar. Hoje, excepcionalmente, estamos no momento, temos vindo em momentos excepcionais de debates virtuais, e é um prazer, eu agradeço muito ao presidente do IPEJA, professor Rubens Lopes da Cruz, a diretora, a doutora Cristiane Frota, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui presente, mediando dois grandes palestrantes. No data de hoje, certamente estaríamos juntos presencialmente em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que sempre nos acolhe com tanto carinho, e temos vindo há mais de 10 anos com esse formato pessoal de interação dos dois países. E hoje, então, pela pandemia, estamos agora implementando esses contatos virtuais. O tema de hoje, os palestrantes de hoje são excepcionais. A professora doutora Alexandra Aragão, nata da Universidade de Coimbra. Ela foi licenciada pela Universidade de Coimbra em Direito, é pós-graduada em Estudos Europeus, mestre em Integração Europeia e doutorou-se também na Faculdade de Direito de Coimbra em Ciências Jurídico-Políticas na área de Direito em Ambiente. Essa questão do ambiente a aproxima muito do desembargador Elton, que é um magistrado de carreira, que ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Escola de Administração Pública e de Empresas da FGV, Fundação Getúlio Vargas, também coordenador adjunto do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimentos, presidente do Fórum Permanente de Direito do Ambiente da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e, aproximando-o ainda mais, do Além-Mar, é doutorando em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O tema que nos traz aqui hoje, ele chega a ser até popular. Não há quem não comente sobre localização, sobre um acesso ao Google Maps, que todo mundo sabe onde você se situa, as informações sobre quem está doente, como é que o Estado consegue implementar e saber se naquela área há uma movimentação, se as pessoas andam respeitando uma quarentena, enfim. O debate é enorme, ultrapassa a fronteira do direito e das gestões públicas, atingindo os cidadãos no geral. E, para isso, eu começo, então, pedindo que a professora doutora Alexandra Aragão, que tem desenvolvido um trabalho enorme nessa área, inclusive ela coordenou e preparou um dos grandes artigos no livro Sistemas Sociais Complexos e Integração de Geodados no Direito e nas Políticas. Professora doutora Alexandra Aragão, é um prazer ouvi-la. Fique à vontade. Muito obrigada, doutora Ana Maria Reis. Agradeço, antes de mais, ao este convite, mais uma vez, para colaborar, não presencialmente, nesta modalidade remota, mas, enfim, é o que vamos conseguindo ter nestes tempos de pandemia. Agradeço também a oportunidade de, mais uma vez, poder entrar em diálogo com o desembargador Dr. Elton Leme, com quem tenho tido, noutras ocasiões, a oportunidade de dialogar e de aprender bastante sobre as evoluções do outro lado do Atlântico, enquanto nós acompanhamos as nossas evoluções cá do lado da Europa. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido o papel da União Europeia na utilização dos sistemas de geolocalização para efeitos de controlo desta epidemia mundial de Covid-19. Eu vou partilhar a minha tela porque tenho uma apresentação que gostaria de vos mostrar. Digam-me se estão a visualizar a tela neste momento. Posso avançar? Sim. Então, esta apresentação começa de forma mais genérica por falar sobre os sistemas de geolocalização em geral relacionados com a saúde pública e só depois vai olhar para aquilo que foram os avanços na União Europeia quanto à segurança exigida pelos sistemas de geolocalização para efeitos de saúde pública. Ora bem, nós aqui na Europa
A razão pela qual, no meu caso concreto, comecei a estudar sistemas de geolocalização foi uma razão ambiental. Esse é também o meu background. E por isso o que eu comecei a ver é que seria muito importante, nomeadamente para efeitos de conseguir valorar os benefícios para os cidadãos de um ambiente cuidado, sem poluição ambiental, sem degradação ambiental, as vantagens de utilizar mecanismos de ciência cidadã. Essa ciência cidadã passa por utilizar aplicações de celular acessíveis à maior parte das pessoas, porque se trata de aplicações gratuitas que permitem que cada um de nós informe um sistema centralizado sobre quais são os benefícios que considera existirem associados a um determinado parque ou uma determinada zona verde. É sobre isso que eu tenho escrito, numa perspectiva de democratização das tomadas de decisão quando se trata de projetos que possam afetar e prejudicar zonas verdes, zonas importantes para a conservação da natureza. Tem aí alguns exemplos de publicações que tenho feito nesta área, sendo que a mais recente está relacionada precisamente com aquilo que tem sido feito na União Europeia para garantir a segurança das pessoas, ao mesmo tempo que se pretende contornar e limitar a evolução desta pandemia que tanto tem prejudicado todos os nossos países. Aquilo que eu digo é que a União Europeia teve que fazer um exercício de proporcionalidade. Este caso de estudo das aplicações móveis para efeitos de geolocalização é um exemplo concreto que nós podemos até apresentar aos nossos estudantes nas aulas de Direito Constitucional, de ponderação concreta, portanto, um exercício que nos mostra como é possível tentar, por um lado, beneficiar das enormes vantagens que a tecnologia nos proporciona, a tecnologia que nos permite saber exatamente quem é que está onde e a fazer o quê, e, por outro lado, o direito ou os direitos pessoais de segurança, de não ser alvo de crimes relacionados com o conhecimento do local onde eu estou ou para onde me desloco, do direito à privacidade, sobretudo, à privacidade e à proteção dos dados e até o direito à intimidade da vida privada. Portanto, estes são os dois pratos da balança que a União Europeia procurou, através de uma recomendação dirigida aos Estados-membros sobre o uso deste tipo de aplicações móveis para os celulares poderem fazer a georreferenciação dos movimentos dos seus proprietários. Portanto, este exercício tem sido feito noutros países com soluções concretas muito diferentes. Alguns países asiáticos que tornaram este tipo de aplicações para vigilância dos movimentos dos cidadãos aplicações obrigatórias, que devem ser obrigatoriamente instaladas no smartphone para garantir que as autoridades todas, não são só as autoridades de saúde, também as autoridades policiais, tenham conhecimento de movimentos, nomeadamente movimentos indesejáveis ou proibidos dos cidadãos. Na Europa Ocidental, nós temos outra visão da proporcionalidade e, portanto, desde logo a grande diferença à partida é que estas aplicações móveis são de utilização meramente facultativa. Ninguém é obrigado a descarregar nem a utilizar as aplicações móveis. Portanto, a União Europeia vê-se aqui num dilema de não querer nem poder forçar as pessoas à utilização destes sistemas de rastreamento de contactos, mas ao mesmo tempo estar bem consciente de que só com números elevados de utilização, ou seja, de adesão a estas aplicações móveis, é que elas surtirão algum efeito. Se num ajuntamento de 100 pessoas, dessas 100, só 5 ou 6 tiverem a aplicação móvel, de nada servirá ter desenvolvido estas aplicações que têm um potencial enorme de utilização para efeitos de proteção da saúde pública, nomeadamente detecção de cadeias ativas de infecção.
Então, aquilo que nós vamos ver é que as aplicações móveis destinadas ao controlo da propagação da Covid-19 são aplicações que têm múltiplas camadas, multi-layer, como dizem os ingleses, múltiplas camadas de funções, que são gradualmente mais intrusivas umas do que as outras na privacidade individual. Numa primeira camada mais básica, a finalidade do sistema que é instituído para controle de movimentos, a única finalidade é evitar aglomerações, ou seja, se eu precisar de ir fazer compras, eu quero saber se é o supermercado X ou o supermercado Y que está com menos gente. Se eu quiser ir à praia, eu quero saber se a praia está mais disponível ou menos disponível, ou se já há muita gente na praia. Este tipo de aplicações destinadas a evitar aglomerações não levanta questões de privacidade de dados, porque se baseia apenas nas informações que são recolhidas junto de cada antena retransmissora. A antena retransmissora de telemóvel que está junto da praia ou junto do supermercado sabe quantos celulares estão conectados à antena e vai informar quantos celulares estão conectados. Agora, eu não sei se essas pessoas estão todas juntas numa metade da praia ou se estão todas na fila do pão para o supermercado, ou se estão espalhadas pelo supermercado. Não há, portanto, uma georreferenciação rigorosa do local onde as pessoas se encontram, mas permite que o utilizador, como medida de autoproteção, decida escolher uma praia em vez de outra ou um supermercado em vez de outro. Aqui não há qualquer questão de dados pessoais e já fornece alguma informação útil para controlar a propagação da doença. Outro nível de serviço destas aplicações móveis visa informar o utente, ou seja, o proprietário do celular, sobre a proximidade de outras pessoas infectadas. Pessoas infectadas que rigorosamente nem deveriam estar em espaço público, porque se já estão diagnosticadas, deveriam estar ou confinadas no seu domicílio ou então em meio hospitalar. Aqui em Portugal tem acontecido pessoas que até do hospital por vezes fogem, enfim, fartas e talvez com algum problema de ordem psiquiátrica, saem do hospital e são apanhados pela polícia, são detidos e retornados ao hospital. A mesma coisa com pessoas que estão infectadas e por viverem sozinhas têm dificuldade de abastecimento, embora haja sistemas de transporte de alimentos e bens de primeira necessidade a essas pessoas, mas enfim, isto são situações que se deseja que sejam absolutamente excepcionais. Se eu estiver infectada, a primeira coisa que faço é fechar-me em casa numa divisão só, para, de preferência, não contaminar também a minha família. O grande potencial de interesse destas aplicações vem com a informação sobre a proximidade de infectados, mas a proximidade que ocorreu no passado. Ou seja, imaginem que eu faço a minha vida normal, neste momento em Portugal já estamos em desconfinamento, portanto eu saio para ir às compras. Quando tenho que ir à universidade, esporadicamente vou à universidade e, portanto, passo por vários locais onde há pessoas, sempre tentando respeitar o afastamento de 1,5 metro. E eu não tenho qualquer tipo de sintoma, portanto, não tenho razão nenhuma para estar preocupada, nem por mim, nem pelas pessoas com quem eu vou estar. Agora, imaginem que daqui a 10, 12 dias ou até 14 dias, que é o período de incubação do vírus Covid-19, imaginem que eu apresento sintomas, faço um teste e concluo que estou positiva, que tenho efetivamente Covid-19. E, portanto, durante os quase 15 dias anteriores, eu posso ter contaminado pessoas sem saber. Eu fico com esse peso na consciência, aliás, conheço colegas que a primeira preocupação deles foi ir para o telemóvel, tentar falar com todas as pessoas com quem estiveram, para informar, olha, eu estou positiva, por favor, vai testar, porque eu não sei se te contaminei. Portanto, a primeira coisa que eu faria, se tivesse um celular com uma aplicação destas de detecção de dados de mobilidade, seria imediatamente ativar o botão que, aqui na União Europeia, por força da recomendação da Comissão Europeia, deve ser ativado pelo próprio utente.
Ou seja, eu é que tenho que ir lá dizer, vou informar toda a gente com quem eu estive de que eu, afinal, estou contaminada. Lamento imenso, fiz tudo para me proteger, usei máscara, viseira, luvas, tudo, mas mesmo assim estou contaminada e, portanto, as pessoas com quem eu estive, por favor, fiquem alerta e vão fazer também o teste se forem pessoas de risco, se forem pessoas de uma certa idade ou com certos tipos de doenças. Eu acho que esta é a principal funcionalidade, uma funcionalidade que deve ser ativada por todos e cada um de nós, por uma questão de responsabilidade cívica, porque eu não quero ser inconscientemente cadeia de transmissão e posso sê-lo se, entretanto, vier a desenvolver a doença sem o saber, porque o período de incubação é efetivamente muito longo e nós não podemos fazer o teste todos os dias, sob pena de bloquearmos os serviços de saúde. Já falarei mais à frente sobre as formas que a União Europeia sugere que sejam utilizadas para evitar que estes dados de proximidade de infectados sejam mal utilizados e comportem riscos de segurança ou de discriminação para os utentes infectados. Continuando, as aplicações móveis têm ainda uma outra camada de funcionalidades, que é informar as autoridades de saúde de que há alguém infectado. Isto pode ser útil, sobretudo, se eu estiver deslocada do meu local habitual de residência, porque fui a uma reunião ou a um júri de doutoramento fora da minha cidade e eu, de repente, começo-me a sentir mal e preciso de saber preciso de informar as autoridades de saúde e preciso também de saber quais são as autoridades de saúde que existem ali nas proximidades. É a funcionalidade número 6 de me dizer a mim quais são os locais onde eu posso ser atendida. Agora, cá em Portugal, até são sistemas drive-in, uma pessoa nem sai do carro para fazer o teste da Covid-19, simplesmente tem que esperar em fila no carro para fazer o teste. Portanto, se eu estiver fora da minha cidade, nem sequer sei onde isso é, esta é uma das importantes funcionalidades. Quanto à funcionalidade número 5, é uma funcionalidade duvidosa, não é claro que, e isso dependerá de cada um dos 27 Estados-membros da União Europeia, decidir se a informação de que há alguém infectado deve ser fornecida ou não a outras autoridades, nomeadamente autoridades policiais e não só autoridades de saúde. Isto é uma decisão que terá que ser tomada caso a caso pelos Estados. A partir daqui, agora as aplicações já adquirem um outro nível e um outro grau de interação com o utente, porque agora a aplicação móvel, digamos assim, já fala com o seu utilizador, fornece-lhe informações de saúde. Se eu estiver num local e começar a tossir ou sentir um bocadinho de calor, eu ligo a minha aplicação e a aplicação vai-me fazer um conjunto de perguntas para eu despistar se eventualmente estou apenas porque está muito calor lá fora e estou com excesso de roupa, ou se há aqui o risco de eu poder estar com alguns sintomas da Covid-19 e, por exemplo, a aplicação vai-me pedir que eu coma qualquer coisa muito salgada ou muito doce e vai-me perguntar se eu senti o sabor ou não, porque sabemos que um dos sintomas da Covid-19, sobretudo quando atinge o sistema nervoso central, o que não significa que os sintomas sejam mais graves aí. Conheço pessoas que tiveram este sintoma que eu estou a falar, que é a perda de cheiro e perda de paladar, sem que, entretanto, tenham tido sintomas como tosse, febre, não tiveram nada, nem tosse, nem febre, nem dores, nem cansaço, nada, e, no entanto, não tinham nem paladar, nem olfato, foram fazer o teste e testaram positivo. Portanto, a aplicação móvel pode ter este tipo de diálogo, digamos assim, com os utentes e ajudar a despistar uma eventual situação de Covid-19. Por fim, e aqui começam as situações mais complexas, a aplicação móvel pode ser uma aplicação baseada em inteligência artificial. Até aqui, o sistema de mobilidade, de controle de mobilidade, não faz nada de novo que qualquer máquina faça. É um sistema básico que recebe a informação sobre os dados de proximidade e comunica a informação. Aqui, se o sistema tiver um nível de inteligência artificial associada, o risco pode começar a ser elevado, mas as vantagens também podem ser elevadíssimas. Atenção, que o meu estudo fez-me concluir que devemos ter algum receio, mas isso não deve impedir-nos de avançar e já vamos ver como é que vamos avançar com segurança
para a utilização da inteligência artificial nos sistemas de controle da mobilidade individual para limitar a propagação da Covid-19. Na União Europeia, considerando que existe a liberdade de circulação de pessoas, todo o continente europeu é um continente de enorme mobilidade individual, as pessoas viajam a título de negócios, a título de lazer, a todos os títulos, viaja-se imenso, é muito fácil viajar dentro da União Europeia, e daí que seja extremamente importante assegurar a interoperabilidade destes sistemas. O sistema alemão, por exemplo, que já está em funcionamento, o sistema português, que ainda não está em grande funcionamento, os vários sistemas devem ser interoperáveis entre si e permitir que, se eu for para a Espanha, França, Alemanha, Bélgica e por aí fora, o meu sistema com o meu celular continue a funcionar e a proporcionar-me exatamente as mesmas funcionalidades às quais eu aderi e que pretendi aderir. Ora bem, sistemas para georreferenciação das pessoas e da mobilidade individual existem neste momento imensos no mercado. Este da Apple Find My Friends, o próprio Google Maps tem também essa funcionalidade, se eu quiser dizer aos meus amigos onde é que eu estou. Life 360 é um software que eu conheço, que é utilizado por colegas aqui da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia Mecânica, que trabalham com explosivos. Vão fazer experiências com dinamite para o meio do monte e querem que se saiba onde é que eles estão, se houver algum acidente, eles querem ser identificados muito rapidamente. O Life 360 é muito efetivo nesse aspecto. Geozilla, Syngic Family Locator, Glimpse, que permite ver os trajetos que estão a fazer, Snapchat, enfim. Há inúmeras aplicações móveis que já têm estas funções. Mas agora o que nós queremos é associar estas funções de localização individual das pessoas à localização de dados de saúde, ou seja, nós queremos saber por onde é que andam ou não andam os infectados, ou queremos saber também onde é que há muitas aglomerações de pessoas, mesmo que não estejam infectadas, mas onde é que há muita gente e, portanto, a probabilidade de haver cadeias de contágio é uma probabilidade forte. E é aqui que entra esta recomendação da União Europeia, que é do 8 de abril deste ano, naturalmente, já em plena pandemia. A União Europeia dá um conjunto de indicações aos Estados-membros sobre regras de segurança no que diz respeito à liberação, ou seja, à autorização do uso deste tipo de tecnologias especificamente desenvolvidas para combater a Covid-19 nos Estados-membros. E aqui é que nós vemos o tal exercício que nós, enquanto juristas, apreciamos muito, o exercício de ponderação dos dois pratos da balança que nós vimos aqui, a proteção da saúde pública, por um lado, que aponta no sentido de tornar obrigatórios estes sistemas e até de controlar ativamente as pessoas, dando indicações à polícia de que alguém que está contaminado está fora de casa, mas que na Europa nós não aderimos, e no outro prato da balança a total voluntariedade da adesão ao sistema por uma questão de garantia de privacidade, de dados individuais, de liberdade dos cidadãos, de responsabilização dos cidadãos. Então, o que a União Europeia concluiu que é a pedra de toque de todo este sistema é ganhar a confiança dos cidadãos. Se nós decidimos a nível da Europa que estes sistemas não serão obrigatórios, são meramente facultativos. Quem quer usa, quem não quer usa. Quem quiser descarrega, quem não quiser não descarrega, e mesmo depois de descarregar, eu posso ou não enviar notificações a dizer para onde é que vou, onde é que estou, ou, sobretudo, se estou ou não estou infectada. E em Portugal tenho dado algumas entrevistas e perguntam-me sempre, mas se tivesse essa aplicação e se descobrisse que estava infectada, ia avisar através do telemóvel? E eu digo imediatamente, sim. Eu não tenho culpa nenhuma de ter ficado infectada, fiz todos os possíveis, cumpri tudo, mas estas coisas acontecem, porque o tempo de incubação é muito longo e, portanto, eu seria a primeira pessoa a imediatamente clicar e informar, olhem, eu estou infectada, por favor, vejam quem esteve comigo há algum tempo, se vocês estão ou não. Portanto, a União Europeia baseia-se na utilização voluntária, na necessidade de autorização expressa, uma a uma das funcionalidades. Ou seja, eu posso aceitar aquela parte do diagnóstico, aquela parte em que me faz perguntas sobre se eu sinto febre, se tenho calor, etc., se tenho paladar, mas não querer aceitar
outras funcionalidades de geolocalização, por exemplo, ou vice-versa. Ou seja, é aquilo a que, em termos informáticos, se chama o unbundling. Unbundling é, não vale aceitar o tudo ou nada. Se eu quiser a aplicação, tenho que aceitar tudo, aceder aos meus dados da minha câmara, às fotografias, ao microfone. Não, eu aceito individualmente, uma por uma das funcionalidades, com um conhecimento expresso do que é que isso vai significar em termos de risco para a minha privacidade. Portanto, funções desagregadas é uma das recomendações mais fortes que a União Europeia dá para os Estados ao aprovarem ou não aprovarem estas apps móveis da Covid-19. Depois, o outro aspecto importantíssimo que eu há pouco referi, que iria explicar isso, e que era relativamente à identificação das pessoas com quem eu me cruzei durante os 14 dias em que estive a incubar a doença. Esses dados não são armazenados centralizadamente. Esses dados são armazenados no próprio telemóvel. Ou seja, o meu telemóvel é que tem a informação dos números, que não é o número de telefone, é o e-mail, que é um número de identificação individual de cada telemóvel, mas não é um número de telefone. O meu telemóvel é que guarda a identificação de todos os e-mails dos celulares com quem eu me cruzei durante 14 dias, e quando eu clico no botão para dizer, olhem, lamento imenso informar, mas eu estou infectada, quando eu clico nesse botão, essa informação vai ser enviada para as pessoas com quem eu estive, mesmo que elas agora estejam longe, estejam no estrangeiro, recebem essa informação se tiverem a aplicação, obviamente, e se a aplicação for também interoperável, mas não há ninguém que tenha centralizadamente os dados de por onde é que eu andei. Ninguém sabe por onde é que eu andei durante 14 dias. Não é possível, como nós por vezes fazemos no Google Maps, temos lá o nosso percurso ao longo do último mês, você andou, foi não sei quantas vezes à universidade e foi à praia. Não. Aquela aplicação apenas permite saber que telemóveis é que estiveram com uma proximidade inferior a 2 metros ou 5 metros, enfim, do meu telemóvel. Portanto, o armazenamento dos dados é feito no próprio telemóvel e o contacto não é feito através da antena, mas é feito através do Bluetooth. Ou seja, para esta funcionalidade ser ativada, eu tenho que autorizar o acesso ao meu Bluetooth do meu telemóvel, e as outras pessoas também têm que ter a mesma funcionalidade ativada para que os telemóveis dialoguem entre si e fiquem com o registro dos números de e-mail, de identificação individual, que não números de telemóvel, com quem estiveram em contacto. A União Europeia recomenda ainda que se utilizem sistemas que consumam pouca bateria. Nós todos devemos ter essa experiência quando temos o Bluetooth ligado, a bateria do telemóvel gasta-se com muita facilidade, portanto, há a indicação de que as empresas que pretendam colocar no mercado, ou até as aplicações públicas, porque podem ser os próprios Estados a desenvolver estas aplicações, devem dar garantias de consumir pouca bateria do telemóvel, porque senão, mais uma vez, ninguém vai querer utilizar aquilo, porque ao fim de uma hora o telemóvel descarregou completamente. Por fim, a Comissão Europeia indica que os dados devem ser apagados ao fim de um X tempo, quando terminar a pandemia ou quando eu der essa indicação, mas eu não tenho que dar indicação expressamente ao telemóvel para apagar os dados, isso é o sistema que automaticamente se autodestrói, digamos assim, ao fim de 90 dias. Estas são as recomendações da Comissão Europeia e pouco depois destas recomendações terem saído, foi lançada em Portugal esta aplicação Infopraia. Nós já a tínhamos e servia apenas para indicar aos banhistas, às pessoas que utilizam a praia, como é que estavam as condições de tempo na praia, como é que se estava muita ondulação e bandeira vermelha ou bandeira verde, porque o mar estava flat, como dizem os surfistas, dar indicações sobre a qualidade da água, se tinha bandeira azul, que significa água de ótima qualidade ou não. Esta aplicação foi sujeita a um upgrade e nesse upgrade foi inserida esta funcionalidade. Estão a ver aí, ocupação baixa, praia verde, ocupação elevada, praia amarela, ocupação plena, não pode entrar mais ninguém na praia, praia vermelha. Esta é a funcionalidade básica, é aquela que detecta apenas o número de pessoas que estão ligadas a uma determinada antena retransmissora de telemóveis. Portanto, não há aqui dados pessoais envolvidos, mas agora custa-me ter que admitir e revelar isto,
quando foi lançada esta aplicação, na primeira semana em que foi lançada, os utilizadores verificaram que ela pedia acesso a todas as fotografias armazenadas no telemóvel, à câmara fotográfica e ao microfone. Foi um lapso, certamente foi um lapso, isto é, uma aplicação móvel até desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que era quem tinha esta aplicação Infopraias. Imediatamente o lapso foi corrigido, conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, mas enquanto isso não aconteceu, as pessoas que descarregaram o Infopraias deram acesso às suas fotografias do telemóvel, deram acesso ao seu microfone e à sua câmara pessoal. Portanto, houve aqui uma quebra de segurança, claramente não foram feitos os testes necessários para garantir a segurança desta aplicação, que aparentemente era uma aplicação absolutamente inócua, seguríssima, sem riscos nenhum de dados pessoais. Ora bem, então, as coisas complicam-se, como eu tinha dito, quando falamos em inteligência artificial. A conversa já vai um pouco longa e, portanto, eu não vou alongar muito mais, mas temos a noção do que é a inteligência artificial. São sistemas que aprendem por si próprios, sistemas que recolhem informações sobre o ambiente, processam-nas e adquirem um grau mais elevado de conhecimento, porque têm, digamos assim, capacidade de raciocínio, que são os processadores internos do telemóvel, do celular. Ora, é aqui que surge o maior risco deste tipo de aplicações, que é aquilo que se chama, ou nós chamamos, a injustiça algorítmica. Quando nós permitimos que um sistema informático aprenda por si próprio, ele vai aprender através de correlações. Ele vai correlacionar factos e perceber que, por exemplo, o maior índice de mortalidade é entre as pessoas de uma certa idade. Então, este sistema de inteligência artificial, se vir que o seu utilizador é um utilizador com uma certa idade, atenção, na União Europeia ninguém precisa de introduzir os seus dados pessoais para utilizar estas aplicações móveis, mas o sistema de inteligência artificial pode ver isso através de reconhecimento facial. Ou seja, se eu apontar para a minha cara o telemóvel, ele vai saber aproximadamente que idade é que eu tenho. E, portanto, vai ver se eu sou pessoa de risco ou não. É assim que funciona a inteligência artificial. E a inteligência artificial pode conduzir a injustiça algorítmica quando os sistemas aprendem através de correlações que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Nós dizemos, em bom português, dizemos que o rabo não tem nada a ver com as calças. O que é que isto significa? Imaginem que num determinado jogo de futebol, e eu até pus aí uma equipa vestida de roxo para ser uma equipa assim diferente, imaginem que num jogo de futebol há uma cadeia de transmissão e o sistema de inteligência artificial vai verificar que, curiosamente, muitas das pessoas infectadas vestiam de roxo. Não eram só os jogadores, eram também os adeptos que levam um cachecol roxo, que levam tudo da cor do seu time. Então ele vai perceber que vestir de roxo dá a maior probabilidade de ter a Covid-19. E, portanto, se vir uma aglomeração de pessoas que por alguma razão estão vestidas daquela cor, vai dizer, cuidado que vocês provavelmente são todos infectados. Portanto, a injustiça algorítmica, se for assim, a discriminar pessoas que se vestem de roxo, não é grave. Grave é quando falamos de questões raciais. Porque em determinadas comunidades, não digo o Brasil, porque no Brasil é uma mistura racial muito grande, mas nos países europeus há minorias raciais muito nítidas, nos Estados Unidos da América também, e aquilo que pode acontecer é que, se o sistema de inteligência artificial for treinado por uma equipa que é composta maioritariamente por homens brancos e jovens, vai ter dificuldade em identificar mulheres que não sejam tão jovens e que sejam de outras raças que não a raça caucasiana. É isto a que nós chamamos a discriminação racial através dos algoritmos. E este risco existe se nós permitirmos que os sistemas identifiquem determinados sintomas da doença que são perceptíveis. Por exemplo, eu agora estou muito vermelhinha porque estou a falar, estou corada, o sistema facilmente veria que eu estou com calor e poderia dizer, vá medir a febre para ver se tem febre. Mas se eu tivesse outro tom de pele mais escuro, se calhar teria dificuldade de detectar se eu estava ou não vermelha. Portanto, há aqui riscos de discriminação e de injustiça algorítmica, dos quais, se esta aplicação que circula
nas redes sociais. Aliás, isto é uma brincadeira, permitam-me e desculpem o abuso de fazer esta brincadeira, mas isto é um sistema que reconhece as caras das pessoas para fazer a focagem e tirar a fotografia. E como veem, ele não focou nas pessoas todas. Isto, obviamente, que é um ambiente de um bar, é escuro, não se vê bem, mas ele não focou nas pessoas e focou na t-shirt da pessoa que está no fundo. Portanto, uma situação absolutamente inadmissível e que nunca deveria acontecer em qualquer aplicação oficial utilizada para efeitos de Covid-19. Ora, na União Europeia temos, e com isto vou já aproximando do fim, um grupo de peritos de alto nível sobre inteligência artificial, que desenvolveu um conjunto de questões destinadas a despistar os riscos de injustiça algorítmica. Questões estas que devem ser respondidas pela empresa que desenvolve o software ou, eventualmente, também pelos próprios governos que vão autorizar o software. Se não autorizarem, é porque algumas das respostas a estas questões que eu vou mostrar não foram positivas. Portanto, este grupo de alto nível de inteligência artificial na União Europeia desenvolveu 7 categorias de preocupações éticas sobre as aplicações móveis em geral. Isto não é só para o Covid-19, isto é tudo o que seja inteligência artificial em geral. E eles fazem um conjunto de 133 perguntas que devem ser respondidas. Aqui eu selecionei apenas algumas que têm a ver com os tais 7 níveis éticos de preocupação. Não vou falar delas porque tomaria muito tempo, mas são 7 tipos de questões colocadas, sendo que as últimas são questões relativas à responsabilização. Têm algum seguro para o caso de haver situações de discriminação que redundem, por exemplo, na morte do utilizador? Imaginem que alguém acha que tem um sistema que vai detectar a Covid-19 e afinal não consegue detectar por uma questão de injustiça algorítmica e a pessoa não vai ao hospital e acaba por morrer. Pode haver situações destas quando nós estamos a jogar com inteligência artificial. Bom, concluindo e fazendo agora a ponte com as questões ambientais e com o futuro, o que eu posso dizer é que as potencialidades da tecnologia são enormes. Já não estamos sequer no tempo apenas da internet, já não estamos no tempo da internet das coisas, estamos no tempo da internet de tudo. A internet de tudo significa que as pessoas utilizam a internet para comunicar entre si, para comunicar com computadores. As pessoas podem comunicar com objetos, por exemplo, com o meu frigorífico. Se eu tiver um frigorífico inteligente, vai-me dizer o que é que eu consigo cozinhar com a comida que eu tenho dentro do meu frigorífico. Os computadores comunicam entre si, os computadores comunicam com coisas. Eu posso programar no meu computador para ele conversar com o meu frigorífico e as coisas conversam entre si. Se o leite tiver um chip, vai informar o frigorífico de que está perto da validade. Bom, com isto, o potencial de utilização é enorme e o próprio Tribunal de Contas da União Europeia veio dizer recentemente, já em 2020, que as tecnologias de imagem, aqui até vai mais longe do que a georreferenciação, estamos a falar de imagens de satélite, devem ser utilizadas não só no âmbito da política agrícola comum, mas também no domínio do ambiente e do clima. E com isto concluo, porque o meu objetivo foi apenas mostrar os riscos, as potencialidades, mas também a forma que nós temos de nos defender desses mesmos riscos da inteligência artificial e das tecnologias de georreferenciação. Muito obrigada. Agradeço a exposição da professora doutora, que foi muito ampla, e eu acho que é basicamente isso mesmo, é uma questão que preocupa muito, né? Os dados podem ser usados, eles podem ser necessários para determinado momento, indispensáveis para uma pesquisa, mas tem que ser excluídos tão logo aquele motivo finde, né? Quando ele eliminado o motivo para isso, para que se iniciou esse controle, que seja eliminado em seguida. Agora, o risco é saber se não está no celular e se por acaso estivesse em satélite, quem controla isso, né? É sempre um risco, e eu acho que é isso que é importante, que haja essa legislação europeia e a nossa LGPD, que ainda não entrou em vigor, tem muito dessa legislação europeia que a senhora falou. Eu passo agora, então, ao desembargador Elton,
para fazer a sua palestra. Muito obrigado. Bom dia, ainda bom dia no Brasil, boa tarde em Portugal. Eu quero inicialmente cumprimentar a doutora Ana Maria Reis, querida amiga de muitos anos, eminente advogada, e é um prazer revê-la agora virtualmente aqui, porque a distância nos impede de estar juntos. Verdade. Como bem lembrado, nós estaríamos nessa data em Coimbra, no nosso seminário de verão de Coimbra, né? Quero, antes de cumprimentar a nossa palestrante, eu quero cumprimentar o doutor Lopes Porto, professor doutor Lopes Porto, que é presidente da Associação de Estudos Europeus de Coimbra, que coorganiza esse evento, ao professor Rubens Lopes da Cruz, presidente do IPEJA, a doutora Cristiane Frota, diretora executiva do IPEJA, e também ao professor doutor Rui Manuel de Figueiredo Marcos, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que também faz parte, integra a organização desse evento. Deixei por último, obviamente, o cumprimento que faço com muito prazer à professora doutora Alexandra Aragão, que é uma referência na Europa como um todo, em Portugal em especial, mas no mundo, né? No Brasil, enfim, na área do meio ambiente, do consumidor, enfim, de todas as linhas modernas e mais, digamos assim, evoluídas do direito atual. E, Ana Maria, você não citou a parte mais importante do meu currículo, que é ter sido aluno da doutora Alexandra nos créditos de doutoramento em Coimbra. Doutoramento que eu ainda não concluí, mas já concluí os créditos. Então, essa foi a minha... Essa está lá no meu currículo, ter sido aluno e poder ter colhido os ensinamentos, essa visão tão ampla e moderna do direito que a doutora Alexandra ostenta. E a apresentação dela me coloca numa situação muito difícil, porque ela é extremamente conhecedora do tema, né? Um tema que não é muito abordado, especialmente no Brasil. Nós vivenciamos realidades muito diferentes. Se na Europa e em outras partes do mundo se busca combater a pandemia com tecnologia, com seriedade, com ações claras, no Brasil nós ainda estamos discutindo a relevância da pandemia e se as 60 mil mortes realmente são decorrências efetivas da pandemia, mas se já iam ocorrer normalmente, enfim. Nós estamos numa realidade, infelizmente, muito diversa da realidade que conhecemos. E Portugal deu um exemplo muito importante no mundo no combate da pandemia, das ações efetivas no campo da saúde pública, e a doutora Alexandra destacou muito bem as funcionalidades da tecnologia que foram empregadas a serviço desse combate. Muito bem. Eu começo dizendo, eu vou inverter aqui, eu vou começar pela uma questão que é a questão do mundo em transformação, né? Essa pandemia nos mostrou que nós vivenciamos um momento muito peculiar da humanidade, né? Tudo se transforma, as relações humanas, sociais, a economia, as relações com o meio ambiente, a tecnologia. Klaus Schwab, que foi o fundador do Fórum Econômico Mundial, na sua obra de 2016, ele reconheceu a chamada quarta revolução industrial. E ele caracterizou exatamente essa quarta revolução industrial pela velocidade, amplitude e profundidade com que a nova tecnologia, a tecnologia digital, estava sendo aplicada, a ponto de alterar com impactos profundos os sistemas humanos, os sistemas sociais. E a doutora Alexandra destacou aqui a expressão que eu anotei aqui, que é a internet de tudo. É uma vida da internet de tudo, em que o mundo, todos nós, nos tornamos absolutamente dependentes dessa nova tecnologia e essa comunicação em tempo real, que é uma mega tendência tecnológica que nós vivenciamos. Na mesma época, mais ou menos, por volta de 2014, 2015, Ulrich Beck, sociólogo alemão, na sua obra póstuma de 2016,
ele concebeu uma mudança, uma alteração da nossa realidade muito mais profunda no livro Metamorfose do Mundo. E ele identificava essa mega tendência que era maior do que aquela concepção de Schwab sobre a Revolução Industrial, a ponto de criar uma novíssima realidade onde as fronteiras entre as nações elas seriam mais líquidas, flexíveis, num novo começo de mundo, num novo começo de humanidade. E ele destaca como gatilho dessa metamorfose, dessa transformação de um estado da sociedade para outro, a partir da mudança global do clima, né, que é um fator de metamorfose, fator capaz de, pela metamorfose, salvar o próprio mundo ao alterar as relações sociais, as relações com o ambiente, ao que ele chamou de catastrofismo emancipador, ou seja, a catástrofe que, ao final, permite que se repense o mundo e se adote uma nova postura. Então, eu cheguei aqui nesse ponto ao que eu gostaria de destacar, que nós temos, e eu vou falar de pandemia já, a mudança global do clima como maior desafio da humanidade. Tudo se resume, no meu modo de ver, a essa emergência climática e as vulnerabilidades daí decorrentes. E a saúde pública tem relação direta com a mudança global do clima. Por isso que eu começo por a mudança global do clima. A saúde humana e a do planeta depende diretamente da saúde do ambiente. Não é por outro motivo que o artigo 225 da nossa Constituição Federal Brasileira garante a todos o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, simplesmente porque ele é essencial à sadia qualidade de vida na expressão do artigo 225 da Constituição. Então, o meio ambiente é que garante a sadia qualidade de vida. Não se quer somente proteger a vida tem que ser qualificada pela qualidade. E essa qualidade abrange, obviamente, depende diretamente da questão ambiental. Aliás, é um consenso científico que foi adotado e divulgado pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, essa relação direta entre saúde humana e clima. E o Observatório Nacional de Clima e Saúde também destacou essa relação direta dos eventos climáticos com as doenças transmitidas por vetores. E é interessante aqui, eu gostaria de citar um livro publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, que o título é Saúde do Brasil em 2030, e tem eu separei uma frase muito interessante, que é, abre aspas, a convivência da espécie humana com agentes infecciosos em ambiente continuamente modificado pela ação humana faz e continuará a fazer parte da experiência da vida no planeta. Por que isso? Porque o homem invade e destrói os ambientes naturais, ele rompe o equilíbrio desses sistemas, ele acessa de modo desastroso a biodiversidade que mal conhece, ele libera a contenção natural e dinâmica dos organismos patogênicos. E nesse mesmo livro, quando ele aborda as doenças emergentes e as reemergentes, os autores esclarecem que apontam dois fatores, um deles é o surgimento de novos agentes, de agentes patogênicos desconhecidos, e a mudança do comportamento dos velhos agentes patogênicos. E essas mudanças decorrem das alterações demográficas do homem, das relações, das mudanças socioeconômicas, as ambientais, e são potencializadas pela multiplicidade desses organismos que transmitem doenças. Afinal, nós estamos aqui falando exatamente de quê? Nós estamos falando de ecossistema, de mutabilidade de organismos, de vetores biológicos, de adaptações, de resiliência. Nós estamos, em última análise, falando de saúde, falando de vida diversa, de biodiversidade, que é um dos aspectos mais relevantes da crise ambiental global.
à medida que a mudança global do clima tem na sua base essa crise de biodiversidade. Há uma interferência evidente no equilíbrio do homem, no equilíbrio dinâmico do planeta, na dinâmica de populações silvestres, ele alterando essas barreiras climáticas, ele quebra os ciclos biológicos que são delicadamente fechados nesses ambientes, ele elimina a função de amortização que a biodiversidade exerce sobre patógenos e que escapam dos seus ciclos naturais e atingem acidentalmente ao homem. Isso aconteceu com a febre amarela silvestre, que saiu da floresta para as cidades, aconteceu com o ebola na África, na triangulação homem, primata não humano e outros animais de grande porte, e para o homem que consumiu a carne contaminada, a síndrome respiratória do Oriente Médio, de dromedários para o humano, e o coronavírus, segundo a revista Science, da triangulação morcego, o pangolim da China e o homem. Então, o homem acaba acessando de forma equivocada a biodiversidade e colhe os frutos desse acesso desastroso. Então, as pandemias como essa que nós estamos vivendo hoje, as pandemias são mega tendências previstas por muitos autores, por muitos modelos científicos que vêm sendo divulgados há muito tempo. E os problemas ambientais e a pandemia que nós vivemos, nós temos uma base comum, que é exatamente o comportamento humano, está na base comum desse problema. Nós temos a ignorância, a intolerância ao diverso. O homem é um ser biodiversamente intolerante. Nós temos o negacionismo científico tão presente no Brasil, o obscurantismo, os terraplanistas e outros zumbis que surgem a todo momento e ganham força exatamente pela possibilidade de comunicação direta que nós temos hoje graças à tecnologia, a corrupção e ainda temos o fator das fake news. Então, eu diria que na linha do pensamento de Beck, desse catastrofismo emancipador, nós também temos o ressurgimento de valores que são muito caros à humanidade. Nós temos a fraternidade, a solidariedade, o altruísmo, a cooperação, a cidadania global, que tem ressurgido com muita força diante dessa experiência muito ruim, porque passa todo mundo. Mas também nós temos, num plano mais objetivo, as ferramentas científicas, a ciência, a tecnologia, a inteligência artificial, os algoritmos, já se fala da superinteligência artificial, a comunicação em tempo real, e tudo a serviço da humanidade. E por falar em ciência, falar em geolocalização, nós temos que falar obrigatoriamente, já que aqui falamos de saúde pública, da geografia da saúde, que a geografia é uma parte da ciência que permite exatamente a conversão cruzada dos fenômenos naturais e dos fenômenos sociais, que é exatamente aquilo que nós estamos falando. Se no passado o homem primitivo considerava todas as suas doenças como algo externo a ele, né? Algo divino, algo sobrenatural, que dependia de rituais, de práticas ritualísticas para que fossem debeladas essas doenças, o homem moderno, numa visão muito mais científica e experimental, passou a enxergar e demonstrar e conhecer por meio da ciência e da tecnologia toda essa nova realidade. E por isso surgiu a geografia da saúde como uma modalidade de abordagem da saúde, propriamente dita, usando as técnicas da geografia, a ciência da geografia, com as necessidades da saúde. E esse tema ele tem duas abordagens, uma bifurcação. Ele tem a nosogeografia, que ela analisa os padrões de distribuição espacial da saúde e das doenças no tempo e no espaço, enquanto a geografia dos serviços de saúde ou de atenção médica, ela atua no campo da distribuição e planejamento dos componentes estruturais e de gestão da saúde. Daí, especialmente no campo da nosogeografia, né, da distribuição espacial, a grande importância do geoprocessamento na saúde coletiva,
com destaque no controle e no combate das doenças infecciosas e parasitárias, por permitir exatamente modelos preditivos dessas doenças, dessas infecções, e uma análise de superfície de tendências que são fundamentais no combate organizado desses males que atingem a humanidade. O interessante é que os algoritmos em técnicas e modelos de análise geoespacial, eles foram desenvolvidos, não foram hoje, não, foi em grande parte na metade do século passado por geógrafos. O que houve, sim, foi o aprimoramento dessas técnicas, desses algoritmos, especialmente o aumento da capacidade de análise de grandes dados, né? É o Big Data, com base nos 3 Vs, né? Que é velocidade, volume e variedade. E essa grande capacidade de análise de dados, grandes dados acumulados, multidados, que permite uma legitimação decisória no plano da saúde pública, ao integrar a dimensão legal, né, todo o arcabouço que nós temos normativo no campo das políticas públicas, a dimensão tecnológica, que é o instrumental que nós temos à nossa disposição para permitir essa correlação de multidados sociais, ecológicos, climáticos e econômicos para antecipar surtos, reduzir vulnerabilidades e adotar medidas geolocalizadas de prevenção e contenção a partir de elementos espaciais, quantitativos e qualitativos, e materiais na alocação de recursos, não só humanos, mas também recursos propriamente materiais. Eu diria que essa geotecnologia tem um caráter disruptivo, é uma inovação disruptiva à medida que ela é mais simples, é mais barata, é mais abrangente, é mais eficiente, e ele cria um novo paradigma de acesso à informação, e a doutora Alexandra, com todas aquelas funcionalidades utilizadas a serviço da sociedade, demonstra isso bem, a mudança de paradigma, mas também, por outro lado, ela cria novos mercados na utilização desses dados. E são as cautelas que nós temos que adotar e sempre pensar. Eu diria que um exemplo de um emprego muito simples desses dados georreferenciados é no site da Universidade Johns Hopkins, no rastreio do coronavírus pelo mundo, onde, em tempo real, nós temos no mundo todo a incidência da doença, o número de mortos, o número de infectados, enfim, conseguimos em tempo real, através de um grande volume de coleta de dados, ter essa visão. Muito bem. É claro que o georreferenciamento tem muito emprego no campo da saúde pública. A doutora Alexandra, eu acho que esgotou muitos exemplos modernos e atuais do uso disso, mas também a forma de utilizar é muito mais ampla. Na área do meio ambiente, existe um grande emprego do georreferenciamento, da geolocalização, para propósitos múltiplos, né? No Rio de Janeiro, nós temos aqui um serviço do Instituto Estadual do Ambiente, que é o GeoINEA, ele permite acessar, por geolocalização, a avaliação da cobertura florestal do Estado, quantificar e avaliar a qualidade dessa cobertura vegetal, o que é algo muito interessante para o controle ambiental, e também ele permite acessar as fontes de água, que é algo muito caro ao mundo atual. Um exemplo de um instrumento a serviço do cidadão é do Tribunal de Contas Estadual do Amazonas, em colaboração com a Universidade Estadual do Amazonas, criou um aplicativo que se chama SouEco. E esse aplicativo, através de um smartphone, qualquer cidadão pode simplesmente fazer uma denúncia, que pode ser identificada ou anônima, o aplicativo permite isso, e em tempo real ele envia uma fotografia, e essa fotografia vai ser automaticamente geolocalizada, ela entra no banco de dados e ela deflagra uma ação do Tribunal de Contas, que, inclusive no estado do Amazonas, através especialmente do conselheiro Júlio Pinheiro, que é um grande defensor da questão ambiental,
ele permite as ações de profiláticas, de controle e de repressão de qualquer assunto que diga respeito à agressão ambiental, inclusive aqueles que têm efeito direto na saúde pública, como a poluição industrial, enfim, a poluição de água. E é muito interessante, isso é apenas para citar um desses instrumentos que usa tecnologia móvel, né, como foi bem falado, a inteligência artificial, a observação da Terra por satélite, os serviços automatizados de geolocalização e a análise geográfica em real time, né, em tempo real. Tudo isso através da análise dos grandes dados, do Big Data, que está a serviço do homem. É o que a doutora Alexandra destacou como a ciência cidadã, a ciência que nada mais serve do que ao próprio homem, e ela tem tudo isso tem que ser utilizado. Mas toda tecnologia, toda nova tecnologia exige cautelas. Não podemos esquecer sempre da dimensão legal, a dimensão principiológica que está por trás de toda nova tecnologia que tem que servir ao homem e à sociedade. E durante a pandemia tivemos exemplos do reconhecimento facial, dos drones, do controle dos espaços públicos que foram contestados na França sobre a invasão da privacidade, os mapas de calor, o monitoramento de celular, o rastreamento por GPS e Bluetooth, também do contact tracing, citado pela doutora Alexandra, a interação entre pessoas contaminadas através do celular. Israel utilizou o seu sistema de combate ao terrorismo para monitorar pacientes com Covid. A Coreia do Sul usou o monitoramento dos cartões de créditos e a geolocalização associou, correlacionou dados exatamente para controlar essa circulação. Agora, existem fatores que precisamos ter muito cuidado. Hoje, quando nós entramos numa farmácia e compramos e fornecemos o nosso CPF, ou em Portugal o número de contribuinte, e pagamos com cartão, nós permitimos que o sistema acesse os nossos dados. Então, quase saímos da farmácia e já recebemos no nosso celular ofertas do produto correlacionado que nós acabamos de comprar. Quando fazemos isso, nós revelamos o nosso gosto, a nossa rotina, os nossos medicamentos, as nossas patologias, e o que o Harari mencionou, que nós saímos de um mundo de vigilância sobre a pele para ingressar no mundo de vigilância sob a pele, como se tivesse um chip implantado onde pudéssemos ser controlados em tempo real. E é esse o cuidado que precisamos ter em relação à vulneração dos direitos protegidos que são a todos nós muito caros e que conseguimos, digamos assim, emplacar ao longo de muitos anos, eu diria até de séculos, nas constituições e na lei, o direito à privacidade, a liberdade de ir e vir, né, a possibilidade do ser humano usar do seu livre-arbítrio, obviamente sem comprometer a coletividade. O que nós não podemos nesse universo, apesar de vivermos um momento extremamente inusitado, o que nós não podemos é substituir ou querer substituir o discurso jurídico, o discurso principiológico jurídico, pelo discurso absolutamente tecnológico. Não podemos confundir a ferramenta que nos serve com o uso dessa ferramenta. Nós temos que construir modelos que não se baseiem na chamada caixa preta dos algoritmos, onde não se sabe como esses dados foram produzidos e, na verdade, perdemos um controle. Esses dados precisam ser auditáveis. Temos que ter o accountability dessas informações, de modo que elas possam servir para libertar o homem, não para aprisionar. Essa questão da transparência desses multidados é muito importante quando pensamos que eles são, com muita frequência, transferidos do domínio público para o domínio privado. A doutora Alexandra mencionou a questão da autodestruição. Esses dados serão destruídos decorridos 90 dias. Isso é fabuloso. Mas será que nós podemos auditar
essa autodestruição dos dados, caso eles fiquem hospedados no nosso celular, nós podemos deletar aqui, mas eles estão deletados na nuvem, eles estão deletados no grande banco de dados que foi gerado a partir desses novos dados. Isso são as discussões das seguranças que nós precisamos ter no ponto de vista das garantias, do uso despersonalizado desses dados, da proteção de dados. Estamos tratando aqui do tema que é exatamente, daria para fazer um outro seminário, né? E que nós temos sempre que ter em mente, aqui eu já finalizo, o princípio da proporcionalidade, que a doutora Alexandra destacou no campo do direito constitucional, que, de um lado, ele proíbe o retrocesso, ou seja, não podemos utilizar o discurso tecnológico ou os episódicos efeitos colaterais desse grande problema do clima, como é a própria pandemia, para admitir retrocessos de proteção jurídica. E nós também temos que proibir, que é outra feição do princípio da proporcionalidade, a proibição de proteção deficiente, que é dirigida a todos nós, é dirigida ao Estado juiz, ao Estado administrador, a todo cidadão. Não podemos admitir nem o retrocesso e nem a proteção deficiente, aquela proteção que é artificial, é uma proteção de maquiagem que foi feita para apenas cumprir uma função de aparência, mas que concretamente ela não protege o bem jurídico que ela visa tutelar. E com essas palavras eu agradeço muito a atenção e devolvo a palavra para a doutora Ana Maria Reis. Foi um prazer ouvi-lo, desembargador Elton, e eu também esqueci de comentar que, exatamente além de Vossa Excelência ter sido aluno da professora doutora Alexandra Aragão, nós nos conhecemos num seminário de biodiversidade, ou seja, já era uma fonte muito forte, né? Não precisa falar quanto tempo. Não, a gente não comentou sobre isso, mas foi o STJ, fez um belíssimo seminário sobre biodiversidade. Foi o primeiro evento. Foi um grande evento, foi magnânimo, foi muito interessante mesmo. E, paralelamente, para poder dar conta do dia corrido, Vossa Excelência ainda é um grande estudioso das bromélias. Então, acordava às 4h para ir ao Cerrado, para ver se descobriam essas bromélias, né? Então, assim, é só fazer uma parte da sensibilidade do desembargador e essa ligação com o meio ambiente. Complementando, eu até estava vendo que o site da Fiocruz, ela tem uma parte dela trabalha exatamente para clima e saúde, ou seja, um meio ambiente focado para a saúde, que quando há um problema de dengue, foi por conta de uma tormenta que houve, enfim, uma inundação. Se alguma coisa do semiárido acontece, aquilo provoca um estudo de saúde que você tem que, naquela região, prover de alguma maneira. Então, se há grandes chuvas, que às vezes tem no Mato Grosso, tem no Rio de Janeiro, obviamente isso vai provocar uma dengue. Então, tem que ter todo o cuidado para isso. Então, a Fundação Fiocruz, que é uma fundação, é um orgulho brasileiro, né? Dessa fundação, é o Oswaldo Cruz, ela tem exatamente utilizando esses geodados para cuidar do clima e saúde, né? E nada é estanque. Agora, a preocupação é exatamente essa que Vossa Excelência comentou, né? Temos que ter muito cuidado, os princípios constitucionais têm que ser preservados, porque o perigo do gestor é que o conhecimento é poder, né? Então, como você controla exatamente essa preocupação que Vossa Excelência comentou, como você controla esses dados? Quem vai ter acesso? Nós temos aqui no Brasil um atento Supremo Tribunal Federal, recentemente vedou, sem que houvesse justificativa, a colheita de dados de carteiras de motoristas para a BI, que é a de segurança nacional no Brasil. Então, temos que ficar atentos, principalmente porque não tem ainda uma LGPD em vigor para esse tipo de situação, né? Então, já pelo adiantado da hora, já entramos pela tarde, né? Já entramos pela tarde brasileira. Eu vou passar a palavra à professora doutora Alexandra Aragão para as últimas manifestações.
Muito obrigada. Não, eu não tenho muito a acrescentar. Claro que uma abordagem como a que nós fizemos é uma abordagem ainda teórica, não temos a experiência prática sobre como é que em Portugal funcionarão essas aplicações e se as garantias que existem de segurança em relação aos dados dos cidadãos são ou não respeitadas, se os dados se destroem, onde é que eles estão, etc. Mas, enfim, os dados de que estamos a falar não são todos os dados de saúde. Eu não estou a falar de todas as doenças que eu padeço ou padeci, estou a falar apenas da Covid-19. Portanto, se acederem a esses dados, é um dado que eu quero que seja conhecido, que em 2020 tive, enfim, espero não vir a apanhar, mas, enfim, que nessa altura terei tido esse efeito da Covid-19 e não é mais nada. Portanto, também não me parece que devamos dramatizar excessivamente ou pôr demasiados limites, porque se trata de uma utilização muito restrita. Se a utilização perdão, for ampliada para outras doenças, aí sim a coisa poderá, desculpem, poderá desencadear efeitos, nomeadamente de discriminação no acesso ao emprego, discriminação no acesso a locais públicos, etc. Portanto, há outros riscos associados. Mas no momento em que nós estamos a viver uma pandemia, levantar dúvidas sobre a utilização de funcionalidades que podem ser extremamente benéficas para controlar as tais cadeias de transmissão, acho que é estar a querer parar o vento com as mãos, é estar a desperdiçar uma oportunidade ótima de tentarmos controlar esta terrível pandemia que nos está a afetar muitíssimo. E posteriormente futuras utilizações para a saúde ou até para outros fins poderão e deverão ser devidamente enquadradas em termos jurídicos, com entidades de regulação, com entidades de supervisão, com sanções fortes para quem permitir fugas de dados, tudo bem, mas para já a urgência impõe que este tipo de utilizações seja permitido e sejam amplamente utilizadas. Esta é a minha opinião, mas obviamente cada um tem a sua própria opinião. Obrigada. Agradeço, professora doutora Alexandra Aragão, e passo agora a palavra ao desembargador Elton para as considerações finais, antes de encerrar. Eu quero crer que toda essa experiência será muito positiva, né? E nós poderemos colher, espero eu, os aspectos positivos dessa experiência extremamente traumática para toda a humanidade, para todo o planeta. E espero que possamos perceber como um pequeno e simples organismo, né, muito simples do ponto de vista da evolução, ele transformou, aprisionou, escravizou todo mundo, né, transformou do dia para a noite a nossa realidade. Então, isso é importante para que tenhamos a plena noção que a realidade pode ser alterada exatamente por fatores naturais e alteradas bruscamente, alterada de forma dramática, para que possamos, quem sabe, dar mais importância às grandes questões ambientais, que são muito mais amplas do que as pandemias, né, que envolvem questões muito mais sérias e que se revelarão, com certeza, esses são os modelos científicos nos próximos meses, nos próximos anos. Então, eu tenho a esperança que isso sirva de aprendizado e que esse aprendizado, não só no âmbito das relações humanas, né, ele possa florescer para que aqueles velhos sentimentos que caracterizam a humanidade possam ficar e se propagar e contaminar, entre aspas, positivamente todos nós, mas que possamos, por outro lado, também fazer uso da ciência a serviço do próprio homem, ou seja, para ter maior qualidade de vida e bem-estar. Essas são minhas palavras. Eu agradeço e acredito que as posições são convergentes do desembargador Elton e da
professora doutora Alexandra Aragão, ou seja, os dados são sempre bem-vindos, conhecimento, como eu disse antes, é poder, mas também transforma-se em outros conhecimentos, né? Ninguém está estanque, as áreas são todas interligadas, então que se use bem isso, que se regule corretamente. E aqui eu finalizo agradecendo mais uma vez ao IPEJA e à Associação dos Estudos Europeus de Coimbra, da Faculdade de Direito e da Universidade de Coimbra, em Portugal, pela oportunidade de mediar dois grandes palestrantes que muito me honram, e nesse 5º webinar promovido, e que venham outros com vários debates, e acredito que esse, propriamente, de hoje, com certeza refletirá num painel muito maior, com muito mais debates, porque há muito ainda a ser acertado, né? Legislativamente, juridicamente, para a posição que se geodados. Eu agradeço muito a presença de vocês. Uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada.